Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, mas antes, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece na novela de segunda a sexta. No capítulo de hoje, Quimoel conversa com Leia e diz acreditar que Yana não os queira fazer mal, pois sentiu sinceridade em suas palavras. Leia fica furiosa e exige que o marido não defenda Yana. Em seguida, ela diz que não permitirá que aquela mulherzinha continue no acampamento, alegando que eles correm um sério risco de serem descobertos, e fala que isso seria uma vergonha para sua família. Quimoel diz a Leia que eles não deveriam forçar Yana a deixar o acampamento, pois se ela se sentir pressionada, ela poderia contar toda a verdade, e eles seriam expostos. Leia acaba concordando com o marido, e fala que assim poderia até ser melhor, pois ela poderia ficar de olho em cada passo que Yana der, porém, avisa que não quer que o marido se aproxime da mulher. Neziá vai até a tenda de Pedael para se despedir antes do líder ir para a guerra, e pede que ele tenha cuidado, e volte para ela. Esaque aparece com um semblante triste, e Pedael questiona o que aconteceu com o filho. Esaque diz que estava conversando com Adélia, e que acabou se lembrando do irmão. Pedael fala pro filho que uma perda dessas não é possível esquecer jamais, porém, eles precisam seguir suas vidas, e aconselha o mesmo a falar com Adélia, pois acredita que eles possam se entender. Esaque se recusa, e o lembra que ela tinha escolhido seu irmão, e afirma que no momento quer se concentrar apenas na guerra. Sama diz a Boan que ela e Ruth irão orar a Deus para que proteja ele e todo o exército, e fala que o bebê que Ruth espera não pode ficar sem um pai. Animada, Ruth diz torcer para que ele possa crescer já nos tempos de paz. Todo alegre, Boan diz que se seu filho tiver que segurar uma espada, ele ensinará com muito gosto. Ruth o lembra que pode ser uma menina, e questiona o que ele acha. Boan não esconde o seu desejo por um menino, pois precisaria de um substituto na liderança da tribo. Mas garante que se for uma menina, lhe fará feliz do mesmo jeito. No reino de Ai, Arauto se mostra ansioso com medo de que os guardas apareçam na casa, e questiona o porquê Tileia e Kira estão demorando tanto. Antes de irem embora, Kalu diz que eles precisam dar algo em troca a Deus, pois sempre que eles precisaram o Deus dos hebreus os ajudaram. Kalu fala com os companheiros e diz que a partir de agora eles nunca mais roubarão, pois o Deus dos hebreus lhes deram uma família. Em Gilgal, os guerreiros começam a se despedir de suas famílias. Preocupada com o marido, Yoná pede que Ayude procure por Eloi e o traga de volta. Haniel e Maquir se despedem de Tirda e Gael. Josué pede que os líderes avisem aos seus soldados que eles devem se posicionar por trás da cidade de Ai, e que em breve, ele irá com o segundo pelotão pela frente da cidade. Josué continua, e diz que em nome do Senhor, pede que eles sejam fortes e corajosos, pois eles serão os vencedores. Em seguida, o líder ordena que Salmão parta com seus homens, e avisa a Eleazar que o momento se aproxima. Aruna diz estar preocupada com Caleb e os outros que não chegam. Josué pede que ela fique tranquila, pois tem certeza de que Deus está no controle. Em seguida, o pelotão liderado por Salmão segue em direção à cidade de Ai. Do alto do monte, Salmão, Haniel e Elidade observam a cidade de Ai. Salmão avisa aos líderes que eles só irão atacar quando Josué lhes der o sinal. No palácio, Camir fica indignado ao saber que Yusuf conseguiu fugir. O rei diz que mesmo sua filha tendo feito o que fez, ela continua sendo uma princesa, e que merece ter um enterro digno de uma princesa. Em seguida, Camir começa a se queixar dos últimos acontecimentos, e reconhece que tudo está indo de mal a pior. Ravena pede que o rei mantenha a calma, e garante que eles irão triunfar, e para isso, ela irá fazer um ritual muito poderoso para garantir a vitória deles. Em seguida, Ravena diz que não há nada mais poderoso que sacrificar um sacerdote, e ordena que prendam Jordi. O assistente da feiticeira se desespera e pede que ela não faça isso com ele. O arqueiro lamenta por não poder participar da guerra contra Ai, e Shai o tranquiliza dizendo que virão outras guerras para ele lutar, e que o importante é ele se recuperar. Rune fala para Layla e Livana que gostaria de estar participando da batalha. Layla aconselha o rapaz a ter paciência, pois muito em breve ele terá um filho para educar, e que tem certeza de que ele se tornará um forte guerreiro de Israel. Aruna se abre com Yana, e fala que irá se casar com o líder assim que ele voltar da guerra. Yana pergunta se ela ainda não é muito jovem para se casar. Aruna revela a Yana que encontrou o amor de sua vida, e que não vê o porquê eles esperarem mais. Yana se emociona, e pede que a jovem conte com ela para tudo, e que se ela precisar de alguém para conversar ou pedir conselhos, ela estará lá sempre que a jovem precisar.
Mara se encontra com o leproso e pergunta se ele fez como combinado. A vilã fica irritada ao descobrir que ele não conseguiu abraçar Raabe, pois Salmão o impediu, porém, diz estar conformada por ele ter abraçado Milá. Em seguida, ela entrega uma cesta com alimentos e vai embora. Enquanto isso, Jordi implora para ser libertado, porém, Ravena confessa que ouviu quando ele disse ao rei de Jerusalém que ela e Camir cometeram crimes terríveis. Sem ter mais o que perder, o sacerdote diz que Camir irá pagar muito caro por confiar cegamente em Ravena. Enfeitiçado por Ravena, Camir diz que ele não conseguirá nada ofendendo sua rainha. Mesmo assim, Jordi fala para toda a corte que foram eles que mataram o rei, e não Ula, e afirma que tudo não passou de uma armação dele com Ravena. Camir se faz de desentendido e diz que essas foram as últimas palavras de um traidor. O rei questiona se alguém tem algo a dizer na defesa dele, porém, ninguém na corte ousa falar nada. Em seguida, Ravena ordena que preparem a sala, pois logo começarão o ritual. Amordaçado, Jordi é levado para o templo, onde Ravena começa a fazer o ritual. Ela oferece o sacerdote como sacrifício a Dargon, e lança uma bola de fogo sobre o assistente, e o observa enquanto ele vira cinzas. Enquanto isso, no acampamento, Josué e os outros guerreiros se preparam para seguirem para a cidade de Ai. Aruna acompanha Josué, e diz que irá orar por eles. Ela avista Caleb e os outros voltando da cidade, e avisa ao líder. Josué os recebe, e diz que o Senhor ordenou que eles atacassem o reino de Ai. Caleb pede que Josué aguarde um pouco, pois ele também irá com eles. Em Jerusalém, o rei Adonisedeque xinga o reino de Camir e faz pouco do seu pseudônimo. Abu se oferece para mandar alguns soldados para acabar com o reino de Ai, porém, Mirel diz que não vê sentido eles sobrecarregarem os seus soldados, quando a justiça já será feita, pois logo os hebreus irão atacar a cidade. O rei concorda, e diz que a cidade será destruída muito em breve sem que eles precisem mover um dedo, e que o melhor a se fazer é se prepararem para o futuro, e ordena que eles enviem alguns mensageiros para os outros reinos próximos para negociarem uma aliança. A bruxa procura por Ravena, e é escorraçada do palácio pela rainha. Caleb e Iru voltam para a tenda, para o alívio de Noemi e Áquisa. Áquisa pergunta por Otniel, e Caleb fala que o rapaz está bem. Mara diz a Jéssica que o leproso só conseguiu abraçar a mãe de Raabe, pois Salmão chegou bem na hora. Jéssica se preocupa com o ex, e Mara a repreende por ainda pensar nele. Jéssica fica preocupada com a atitude de Mara, e questiona se os filhos de Milá podem ser contaminados. Mara diz que sim, e que por ela todos podem ser contaminados, pois só assim eles vão embora de vez. Nobá volta para a tenda, e diz ter uma surpresa para elas. Orias volta para a tenda e diz que teve um bom motivo para deixar Gilgal. Em seguida, todos se abraçam. Mara começa a demonstrar descrença em Deus, e fala que agora que eles atravessaram o rio Jordão, ele começou a dar uma relaxada. Yoná critica a forma como a mãe fala de Deus, e pede que elas orem juntas pedindo o retorno de seu pai e marido. Mara se recusa a pedir que Eloi volte, e fala que não faz questão de sua presença. Eloi aparece, e diz que ela não precisa se preocupar, pois ele voltou, mas que não irá ficar por muito tempo. Na cidade de Ai, Arauto, Tileia e as crianças chegam aos portões da cidade. Os guardas questionam o porquê deles estarem saindo da cidade, e Arauto diz que eles são comerciantes. Sem desconfiar de nada, os soldados permitem a saída deles. Enquanto isso, Camir o poeta é seduzido por Ravena, a feiticeira o questiona se ele está feliz, e sem desconfiar de nada, Camir diz que não poderia estar melhor. Sem que ele veja, Ravena pega um punhal, e diz que esse é o sentimento ideal para se chegar na morada dos deuses, e em seguida, enfia o punhal nas costas de Camir, vindo a jogá-lo no chão logo em seguida. Yusuf entra no quarto, e Ravena diz que essa é a prova de que a perfeição existe entre os humanos. Antes de morrer, Camir vê os dois se beijando e comemorando o sucesso do plano. O rei burro grita os chamando de malditos, dando o seu último suspiro. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela. Lembre de compartilhar com os seus amigos, e até o próximo resumo.